Eu queria fazer uma pergunta para você sobre João capítulo 16, certo? João capítulo 16, versículo 13 e 14, Jesus aqui está prometendo o Consolador. E ele fala assim, olha, você está com a Bíblia aberta aí? Não, a minha Bíblia está no meu celular, mas pode falar que... Ah, tá. Ok. Então Jesus ele fala assim, olha, quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, ou seja, ele não vai falar da sua própria iniciativa. Porque Jesus ele fala muitas vezes, eu não falo da minha própria iniciativa, eu falo as coisas que o Pai fala por mim. Né? O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, ou seja, o Espírito Santo, quando ele vier, ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso que vos disse que ele, ou seja, o Espírito Santo, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Esse texto, para mim, o apóstolo Deltamar, ele está mostrando claramente que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra, o Espírito Santo é outra. Por quê? Porque Jesus fala aqui que quando o Espírito Santo vem, assim como Jesus não falava dele mesmo, da sua própria motivação, o Espírito Santo também não falaria do seu próprio impulso, mas ele falaria aquilo que tivesse ouvido. Se o Espírito Santo e o Pai são a mesma pessoa, como é que o Espírito Santo só fala do que ouve, segundo esse versículo? Porque você não pode falar do que ouve de você mesmo. Né? Então, segundo esse versículo, para a gente, aquilo que o Espírito Santo fala é porque, na Trindade, eles são iguais em divindade, é o mesmo Deus, mas é o Pai que determina o que o Filho e o que o Espírito Santo vão dizer. Então, eles são iguais em divindade, mas em função, não. São funções distintas. Então, o que o Espírito Santo fala para nós é aquilo que o Pai determina que seja falado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo só nos fala daquilo que ouve. Qual é a sua opinião sobre esse argumento? Então, eu gostaria de dizer uma coisa aqui, antes de responder a sua questão, é que, de fato, Deus, ele se manifesta numa trindade, né? Mas não de pessoas, mas é uma trindade de manifestação. Por exemplo, Deus, o Pai, acima de nós, né? Agora, o profeta é o Filho na terra, ou seja, é Deus conosco. Então, Deus tem a sua manifestação de Deus, o Pai, acima de nós, e o Filho, o profeta, porque o Filho não é só Jesus. As pessoas pensam que o Filho de Deus é só Jesus, porque tem lá a palavra unigênito. Então, eles pensam, não, o Filho de Deus é só Jesus. Cada profeta mensageiro é o Filho de Deus. Ele é o unigênito de Deus no seu tempo, porque Deus só tem um profeta. Então, Deus, o Pai, acima de nós, o Filho, que é um profeta no meio dos homens, entre nós, e o Espírito Santo, que é o Consolador que está falando em nós aí. Agora, quando você fala que em João 16, 13 e 14, né, Jesus prometendo enviar o Espírito Santo, eu estou de acordo. Mas também ele disse que ele, Jesus, ele estaria com os seus apóstolos, com seus discípulos, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. É ele mesmo. Quando você lê as cartas de Paulo, Paulo, ora, vai dizer, vós que tem recebido o Espírito de Deus. Mas no mesmo versículo ele diz, vós que tem o Espírito de Cristo. Espírito de Deus e Espírito de Cristo é a mesma coisa. Nós não acreditamos em Santíssima Trindade. Agora, Jesus Cristo, de fato, prometeu enviar o Espírito Santo, e ele o fez, até para cumprir também Joel 2, 28, né? Mas isso não é acontece outro Consolador? em Atos capítulo 2. Não entendi? Mas não é outro Consolador? Não é outro? Porque se Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa, por que outro? Eu vou chegar lá. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Por exemplo, um ator. Um ator pode fazer vários papéis
numa mesma peça. Ele entra e ele está em um personagem. Depois, as cortinas se fecham, ele retorna em outro personagem. Ele pode mudar algumas coisas, mas é a mesma pessoa. Depois, as cortinas se fecham, ele retorna em outro personagem. Então, Deus, no Antigo Testamento, ele era Deus o Pai, Espírito. Ali era uma manifestação dele. Depois, o Filho é uma manifestação dele. E depois, o Espírito Santo é ele mesmo, na sua forma de Espírito, para habitar, não outro. Agora, quando diz outro, é uma outra forma, porque aqui ele estava como homem, carne humana. Outra forma. Uma outra manifestação de Espírito para habitar nos homens que ele havia resgatado, né? Então, eu estava dizendo que Jesus Cristo prometeu enviar o Consolador. Eu estou de acordo, o Consolador veio em Atos capítulo 2. Mas veja aqui, tem que ter um profeta. E lá, esse Espírito diz, e Pedro, cheio do Espírito Santo, é quem falou com a multidão. Então, tem que ter um profeta, é o Espírito em um homem. E depois, todos aqueles que acreditam nesse profeta receberão do mesmo Espírito. E aí Pedro diz, depois da pergunta, o que faremos, varões e irmãos? Ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo só viria sobre eles depois de acreditar no que Pedro pregava. O Espírito Santo, primeiramente, está em um profeta. Veja que no Antigo Testamento, o Espírito de Deus estava em Moisés sozinho. E depois Moisés passa esse Espírito para os 70 anciões para ajudá-lo no seu ministério. Jesus tinha o Espírito Santo sozinho. E depois ele promete derramar esse Espírito Santo sobre os seus apóstolos e discípulos. Isso acontece em Atos capítulo 2. Então, quando não há um profeta de Deus na terra, as pessoas têm o Espírito Santo de forma individual. Mas o Espírito Santo só vem de uma forma coletiva quando há um profeta de Deus na terra. Porque é o profeta que traz isto para a terra, a unidade da fé, a unidade do batismo, a unidade de doutrina. É por isso que o mundo religioso está dividido, porque eles não têm um único profeta. Mas no tempo de Jesus, todos os que criam em Jesus deveriam girar em torno de Jesus. Para as nações, no ano 53, todos tinham que girar em torno de Paulo. Então, é assim que nós entendemos, não 2 deuses, 3 deuses, mas o único Deus que é Jesus Cristo. Para me finalizar, vou dar um outro exemplo. Eu sou apenas um homem. Mas eu tenho vários atributos, ou seja, eu tenho posso dizer, várias comissões, ou vários ministérios, por exemplo. Eu sou um homem, Deltamar Costa, mas eu tenho o ministério de pai. Eu tenho um atributo de pai, porque eu tenho filhos. E eu tenho um atributo de filhos, porque eu tenho um pai. E eu sou ser humano é o que eu sou. Então, Deus tem o atributo de pai, porque ele criou todas as coisas. Ele tem um atributo de filho, porque ele mesmo se fez carne para morrer pela humanidade. E ele tem o atributo de consolador, que é o Espírito Santo. Um único Deus em 3 formas. Eu, o único homem, em 3 formas diferentes.